convite já foi marcado para o dia de amanhã, quinta-feira, a leitura do parecer do recurso que eu apresentei à Comissão de Constituição e Justiça contra a perseguição à tentativa de cassação. Eu vou estar amanhã às 9 horas da manhã, fazendo a defesa dos argumentos na CCJ e depois me dirijo ao Rio de Janeiro para um ato de solidariedade que vai estar acontecendo na Cinelândia a partir de 5h30 da tarde. Eu não tenho palavras para agradecer a todas as manifestações de solidariedade, as 40 caravanas que estão saindo de regiões diferentes do estado do Rio de Janeiro para participar desse ato na Cinelândia. Muito obrigado por absolutamente tudo. Essa solidariedade tem sido fundamental para que eu possa estar ultrapassando os obstáculos que têm se colocado pelo caminho. A defesa que apresentei à CCJ tem 94 páginas, tratando não só do método, como do conteúdo político dessa tentativa de cassação. Luta que segue, amanhã CCJ de manhã e à tarde e à noite, Rio de Janeiro. Obrigado. Nesta tarde, abordar o tema que foi discutido e votado no Conselho de Ética recentemente e que amanhã inicia o debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça e vamos examinar o pedido, o processo que foi votado no Conselho de Ética e lá foi aprovado o relatório que pede a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que apenas 3% dos casos que chegaram ao Conselho de Ética da Câmara até hoje resultaram em cassação do mandato. Apenas 3%. Dos casos que resultaram, dos 3% que resultaram em cassação, todos eles estavam envolvidos em escândalos de corrupção. Houve outros 6 casos semelhantes ao caso do deputado Glauber Braga, mas com uma diferença. Nenhum dos outros casos o deputado foi agredido e teve insultos contra sua mãe, que estava doente e que morreu dias depois. E nenhum desses casos houve cassação do mandato. Dos 10 deputados no Conselho de Ética, aliás, dos 13 deputados que votaram para cassar o deputado Glauber Braga, 10 assinaram a urgência para votar o projeto de anistia daqueles que planejaram assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Pedir anistia daqueles que planejaram e executaram a quebradeira nesta casa, no Senado, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Então, resta uma simples conclusão. Há uma perseguição política, não há nenhuma razoabilidade para a cassação do mandato de um deputado que foi agredido 7 vezes por esse cidadão, 7 vezes, e na última ele achincalhou a mãe do deputado Glauber Braga, como eu disse, que estava doente, que faleceu dias depois, um cidadão que não tem responsabilidade, que não tem equilíbrio, presidente, mais 30 segundos para encerrar, e que entra nesta casa para atrapalhar os trabalhos legislativos. Trata-se de um caso de perseguição política, de tentativa de calar a voz de um parlamentar que, por suas opiniões, tem uma atuação veemente nesta casa. Não é razoável que a gente prossiga com esse processo. Por isso, na Comissão de Constituição e Justiça, vamos trabalhar para reverter esse processo.
Senhor presidente, essa semana, finalmente, a gente concluiu aquilo que a gente já sabia. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração dizendo que ele era, sim, seria um dos beneficiários da lei da anistia, caso ela fosse votada. E isso não é uma surpresa para ninguém, mas ele que se esquivava até ontem, dizendo que não tinha nada a ver com isso, que não fazia parte, plantando desinformação, mais uma vez faz o que todo mundo e toda a sua corja está acostumada, que é justamente apagar os crimes, distorcer a verdade dos fatos e, como de costume, não assumir responsabilidade nenhuma pelos seus atos. E cabe a nós agora fazer com que esse perdão não vire um prêmio para quem atentou contra a nossa democracia, sem anistia. O núcleo 2, 7-0, todos réus condenados, como foi Bolsonaro e os generais da primeira turma. Silvinei Vasquez, aquele que conspirou no dia, fechando estradas para prejudicar Lula. General Mário Fernandes, esse é o autor do processo principal de assassinato, punhal verde e amarelo para assassinar o presidente e o Xandão. Felipe Martins, que é da Ku Klux Klan, Marcelo Câmara, Marília, todos eles condenados, réus. E eu fiquei surpreso, fiquei sabendo ontem que o Bolsonaro e família fizeram uma live perfeita e o oficial de justiça atrás dele no hospital. Eles não atenderam o oficial de justiça, mas fizeram uma live, presidente, para discutir. Concluir, presidente? Para concluir, com Nelson Piquet, o capacete de grafeno, em que o Bolsonaro fica hostilizando as urnas eletrônicas, debochando das urnas eletrônicas, atacando o Xandão. Todos eles terão o caminho direto para a cadeia. São golpistas que quiseram destruir a democracia brasileira. As provas são muito consistentes e contundentes. Nós sabemos que eles estão fazendo um agito aqui com a questão da anistia, mas na verdade não vai ter anistia, porque a anistia é para quem constrói a democracia e não para quem destrói a democracia. Por isso, presidente, nós entendemos que está na hora do Brasil decretar: Bolsonaro vai ter que pagar pelos seus crimes. Bolsonaro na cadeia. Eu quero fazer apenas 2 registros. O primeiro, a tristeza pela perda desse líder simbólico, importante da Igreja Católica, o Papa Francisco, a quem a gente rende as homenagens pelo papel que cumpriu, não apenas simbólico, dos seus gestos, suas decisões e das mudanças que promoveu na Igreja Católica Mundial. E o segundo registro, presidente, é falar aqui do nosso apoio ao Supremo Tribunal Federal nas decisões que tem tomado. O Supremo Tribunal Federal, ontem, por unanimidade na primeira turma, toma uma decisão muito importante no segmento da investigação, no aprofundamento da investigação, no avanço do processo para punir a tentativa de golpe no Brasil. Então, quero deixar aqui o registro desse elogio, dessa admiração sobre a ação do Supremo Tribunal Federal nesse momento histórico do Brasil.